Anos atrás, Imelda foi conhecer Lúcia e se surpreende quando o casal Falcon comunica que era um engano e o bebê era um menino. Na época atual, Bárbara dispara a arma quando é agarrada por Calisto. Ele está encapuzado. Todas as mulheres da casa acordam assustadas. Bárbara consegue se soltar e aponta a arma contra Calisto. Bárbara se distrai com Daphne e Ariadna, que chegam assustadas, e Calisto consegue desarmar Bárbara, rendendo as mulheres. Gema chega por trás e quebra um vaso na cabeça do invasor. As 4 mulheres o enfrentam e ele acaba rolando as escadas, ficando inconsciente. Bárbara tira o capuz do homem e todas ficam surpresas ao verem que se trata de Calisto. Bárbara não quer chamar a polícia. Gema acalma as crianças. Ariadna informa que chamou a polícia e pede explicações a Bárbara. Bárbara diz que Calisto não estava armado e o revólver era dela. Daphne a critica por ter uma arma em casa por causa das crianças. Bárbara diz que era por isso que pedia que ela contesse Clarinha e as duas discutem. Ariadna, Bárbara e Daphne tentam explicar ao policial o que aconteceu. Bárbara teme que a polícia veja suas mensagens no celular de Calisto. As 4 se unem para darem a mesma versão no depoimento. Bárbara, Ariadna e Daphne depõem na delegacia e são liberadas, mas os peritos investigarão o caso. Elas são informadas que Calisto está hospitalizado em estado grave. Ariadna, Gema e Daphne não têm dúvidas de que estava acontecendo algo estranho entre Bárbara e Calisto. Ariadna pede que Bárbara conte o que ela tem a ver com Calisto. Gael afirma a João que Daphne gosta dele, mas está com dificuldades para aceitar. Romena pede que Ivete tente fazer João falar por quem Gael está apaixonado. Bárbara diz às garotas que perguntava por Calisto porque estava intrigada sem saber o motivo dele estar vigiando a casa, mas elas não compram a explicação de Bárbara. Daphne comenta que elas estão numa enrascada, porque se Calisto acordar, vai falar a verdade e se morrer, será ainda pior. Álvaro ouve ao chegar e as questiona. João vai sair para encontrar Ivete. Gael pensa que é por ela que João está apaixonado e sugere saírem os 4 juntos, ele com Daphne e o amigo com Ivete. Álvaro fica sabendo o que aconteceu e não entende por que sua mãe e Ariadna não o chamaram antes para ajudar. Álvaro vai levá-las até o hospital para que as autoridades saibam que elas se importam com Calisto. Calisto está em coma induzido para que seu cérebro desinflame. Bárbara teme que ele desperte e Álvaro diz que a perícia vai esclarecer tudo. João diz a Ivete que está interessado em Daphne. Ariadna sonda a enfermeira da recepção e fica sabendo que Calisto estava sem o celular. Ariadna, Gema e Daphne ajudam Bárbara a procurar pelo celular de Calisto em casa, mas se negam a continuar se ela não contar toda a verdade. Bárbara confessa para as garotas que Calisto estava a chantageando. Daphne faz suposições e revela às outras que Gael é adotado. Bárbara pede que elas não contem nada a Gael. Ariadna reclama por agora serem cúmplices de Bárbara nesse assunto também. Ivete diz a Romena que João está interessado em Daphne e certamente ela dá abertura. Daphne já não pode voltar para sua cidade pelo que aconteceu e exige que Bárbara comece a tratar a todas com respeito. Ariadna e Gema a apoiam. Ariadna pede que Bárbara comece devolvendo o dinheiro de Estefânia. O cachorro de Tadeu encontra o celular de Calisto na sala e Gema chama todas para avisar. O aparelho está danificado e elas resolvem se livrar dele.
Daphne conta para Gael que um homem invadiu a casa, mas pede que ele não toque mais no assunto. Ele a abraça e volta a dizer que a ama. Gael promete ficar longe de Daphne se ela jurar que não sente nada por ele. Daphne não consegue e ele sabe que ela não quer admitir seu amor. Daphne informa Gael que não vai mais voltar para sua cidade, mas garante que não é por sua causa, porém Gael não acredita. Ivete e Romena jantam com João, alegando que querem ajudá-lo com Daphne, mas ele sabe que elas querem saber por quem Gael está apaixonado. Ivete e Romena negam que seja por isso, pois torcem pela felicidade de Daphne. Daphne se rende aos beijos de Gael e Clarinha vê. Preocupado, Álvaro resolve passar uns dias na casa da mãe, mas Bárbara não acha uma boa ideia. Álvaro desconfia de que esteja acontecendo algo a mais. Álvaro conversa com Ariadna e resolve voltar para casa com Dino. Os dois trocam olhares apaixonados. No dia seguinte, Tadeu está nervoso com o primeiro dia de aula na escola nova e Álvaro leva Dino para apoiar o sobrinho. Ariadna dá um pirulito a Álvaro, depois vai devolver o dinheiro a Estefânia. Romena leva um bolo para Bárbara e Daphne pergunta se ela está muito mal pelo rompimento do namoro. Romena confessa que sim e pergunta se ela não pensou em voltar a se apaixonar. Daphne engasga. Conrado informa Álvaro que ele está livre de qualquer culpa pelo desmoronamento do Plaza Miró. Olga também fica sabendo que Álvaro foi inocentado e comunica a Paulo. Paulo se decepciona porque pensava que Álvaro seria preso ou algo pior. Olga começa a criticar o trabalho de Paulo e ele reclama por ela estar sempre o comparando com Álvaro. Conrado comunica a Álvaro que ele pode entrar com um processo contra o escritório de Olga para recuperar todo o dinheiro que pagou ao sindicato pelas indenizações. Daphne se sente mal por Romena e aceita namorar João. Valdomiro mostra ao público fotos sensuais de Liz, afirmando que ela começou a enviar a ele depois de ser rejeitada e diz que era ela quem o assediava. Bárbara recebe uma mensagem no celular de um número desconhecido, avisando saber que ela tentou matar Calixto e mostra para Gema. Bárbara suspeita de que uma das garotas esteja querendo chantageá-la